Você já ouviu falar dos Nefilins? Criaturas gigantescas, misteriosas e extremamente poderosas, mencionadas em textos antigos da Bíblia. Seres que muitos acreditam nunca deveriam ter existido. Durante séculos, a história dos Nefilins foi tratada como um dos maiores mistérios bíblicos de todos os tempos. Alguns acreditam que eles eram apenas lendas. Outros acreditam que eles realmente caminharam sobre a terra. Mas o mais assustador é que textos antigos descrevem os Nefilins como seres violentos, corrompidos e ligados diretamente à queda da humanidade. E existe uma pergunta que intriga milhões de pessoas até hoje. Quem realmente eram os Nefilins? E por que tantas pessoas evitam falar sobre eles? Hoje, você vai descobrir a verdade por trás dos gigantes mais misteriosos da história bíblica. E talvez, depois desse vídeo, você nunca mais veja as antigas escrituras da mesma forma. A história dos Nefilins começa em um dos trechos mais estranhos e debatidos da Bíblia. Um trecho tão misterioso que até hoje estudiosos tentam entender seu verdadeiro significado. Segundo os antigos textos, existia um grupo de seres conhecidos como vigilantes, anjos que observavam a humanidade. Mas algo aconteceu. Segundo o livro de Enoque, esses seres desceram dos céus e foi aí que tudo mudou. Os vigilantes começaram a se aproximar dos humanos e, segundo os textos antigos, eles se envolveram com mulheres da terra. Dessa união nasceram os Nefilins, criaturas gigantescas, seres descritos como fortes, violentos e destruidores. Mas aqui está o detalhe perturbador. Os textos afirmam que os Nefilins começaram a espalhar caos pela humanidade, violência, corrupção, medo, destruição. Muitos acreditam que foi exatamente isso que levou o mundo à ruína antes do dilúvio. E é aí que a história fica ainda mais assustadora, porque, segundo antigas interpretações, os Nefilins não eram apenas gigantes físicos. Eles simbolizavam a corrupção total da humanidade, uma mistura proibida entre o celestial e o humano, algo que nunca deveria ter acontecido. Por isso, muitos acreditam que o dilúvio descrito na Bíblia foi uma tentativa de apagar essa corrupção da terra. Mas existe uma pergunta que deixa tudo ainda mais misterioso. Se os Nefilins desapareceram, por que histórias sobre gigantes aparecem em várias culturas antigas ao redor do mundo? Civilizações completamente diferentes falavam sobre seres enormes, guerreiros gigantes, criaturas poderosas vindas dos céus. Coincidência? Ou existe algo mais escondido por trás dessas histórias? É exatamente isso que fez os Nefilins se tornarem um dos maiores mistérios da humanidade. E quanto mais as pessoas pesquisam, mais perguntas aparecem. Alguns estudiosos acreditam que os textos sobre os Nefilins eram simbólicos. Outros acreditam que eram relatos literais. Mas independentemente da interpretação, uma coisa é impossível negar. O medo em torno dessa história atravessou séculos. Porque os Nefilins representam algo muito maior do que simples gigantes. Eles representam a ideia de corrupção absoluta. O momento em que a humanidade teria ultrapassado todos os limites. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas evitam falar profundamente sobre esse assunto. Mas existe outro detalhe intrigante. Muitos acreditam que referências aos Nefilins ainda aparecem escondidas em antigas escrituras, livros apócrifos e tradições esquecidas, como se fragmentos dessa história tivessem sobrevivido ao tempo. E isso levanta uma pergunta assustadora. E se a história dos Nefilins nunca tiver desaparecido completamente? Talvez o mais perturbador sobre os Nefilins não seja sua força, mas sim o que eles representam. A queda, a corrupção, o medo, a destruição da humanidade. Por
isso, essa história continua fascinando milhões de pessoas até hoje, porque ela parece carregar um aviso, um lembrete sombrio sobre o que acontece quando limites são ultrapassados. E talvez essa seja a verdadeira razão pela qual os Nefilins ainda causam tanto medo, mesmo milhares de anos depois. E você acredita que os Nefilins realmente existiram? Ou tudo isso seria apenas uma antiga metáfora esquecida pela história? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber sua opinião. E se você gosta de mistérios bíblicos, segredos antigos e histórias que quase ninguém tem coragem de contar, se inscreve agora no canal, porque os próximos vídeos vão revelar mistérios ainda mais perturbadores.